relativa àquilo que nós poderíamos considerar a imagem social do Espiritismo, mas não agora focada no mundo acadêmico. Vamos trabalhar a imagem social do Espiritismo, popularmente falando, né, com o povo. Nós vamos trabalhar o Espiritismo na mídia, mas com um recorte da análise, foi feita uma análise de conteúdo, na maior revista semanal do Brasil, que é a revista Veja, no período de 68 a 2010. Nossa, 42 anos. Felizmente, a Veja tem já agora um banco digital que é possível visitar esse período. Por favor, Marcelo. Então, a grande questão que a gente tem, e é o que a gente está discutindo aqui. Todos nós falamos, e que a pesquisa do Betarello fez no início, nós acreditamos que temos uma imagem perante a comunidade, só que os números são os números, os fatos que vão efetivamente mostrar se nós temos ou não aquilo. Nós adoramos achar que somos, como o Betarello falou no início, o maior país espírita do mundo. Igualmente, nós somos o maior país católico do mundo, o maior país da Igreja Universal do mundo, mas nós somos os maiores em vários aqui, né, no mundo. E o Espiritismo não é privilégio para a gente achar que somos melhores ou piores que alguma outra região. Muito bem. Essa imagem, né, ela vai ser percebida conforme as variáveis culturais que nós encontramos na própria comunidade. Os meios de comunicação de massa, eles influenciam e ajudam a formar a opinião. Esse trabalho, eu esqueci de apresentar, perdão, Kátia. Você pode voltar um minutinho, Marcelo? Foi uma falha gritante aqui. Isso. Esse trabalho ele não foi feito sozinho. Eu tenho que apresentar a Kátia, que está aqui, jornalista, está aqui presente, e a Débora, que também é nossa colega da USE Lapa. Nós levantamos um banco de dados, a Kátia contribuiu, Kátia jornalista contribuiu com ideias também sobre o artigo. Então, tem que se fazer esse reconhecimento público, por favor. Então, para a gente reconhecer os aspectos relevantes da imagem social que nós poderíamos ter de algum assunto, necessariamente a gente tem que conhecer como as informações sobre esse assunto são divulgadas e vão parar na comunidade. Como é que esses assuntos são tratados pelos órgãos de comunicação mais influentes que vão ajudar a formar opinião sobre aquele assunto. A academia é limitada, né? Então, nós temos que abranger alguns aspectos e agora nós vamos trabalhar com a Veja, que atinge o país inteiro e o público, a gente vai ver daqui para frente, ele é formador, o perfil do público da Veja, ele é formador de opinião. Muito bem. Então, nosso objetivo foi analisar o conteúdo das informações divulgadas sobre o Espiritismo pela Veja. Essa pesquisa, isso aqui é documental descritivo em superfície, de 68 a 2010, 42 anos de divulgação. O Brasil passou por várias coisas nesses 42 anos e o Espiritismo acompanhou esses momentos. Foram investigadas 2.162 edições, desde setembro de 68 até abril de 2010, que foi a última para este trabalho. Foram pesquisadas 2.162 edições. Isso está disponível no acervo digital da Veja, totalmente escaneado, né? Então é possível a gente consultar sem nenhum problema, gratuitamente. Foi feita uma análise de conteúdo para tratar os dados e uma estatística descritiva para fazer a tabulação. Aqui as palavras-chave que foram utilizadas, né? Espiritismo, Espírita, Kardec, Kardecismo, Chico Xavier e Francisco Cândido Xavier. Mas por que nós podemos, e foi até interessante, Tiago, nós podemos fazer uma reflexão aqui. Não se considerou pertinente para este trabalho a gente ampliar a quantidade de palavras-chave, até porque a gente tem que capturar algumas menções, mas diretamente do Espiritismo, e aí fica a discussão. Será que se nós abrirmos muito, nós vamos realmente capturar trabalhos ou conteúdo espírita? Ou aquilo que você falou, nós vamos tangenciar o Espiritismo, né? Então, fica aí um ponto a ser refletido que nós caracterizamos como conteúdo espírita, como matéria espírita. Ou a gente abre mais e abarca mais coisas, ou a gente restringe mais, tenta focar, mas obviamente com as próprias restrições
restrições que a gente vai encontrar nesse sentido. Então a gente assumiu aqui que esses verbetes que foram selecionados, eles devem constar necessariamente na pesquisa. E olha só, por isso que não foram consultados, e obviamente, se saiu algum verbete desse, mas sem a correlação direta com o verbete espiritismo, ou Chico Xavier, ou qualquer um daqueles que foram pesquisados, eles não foram considerados nessa pesquisa. Por exemplo, Arigó, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e outros personagens históricos, que não basta ser citado, é uma matéria espírita. Não, tem que ter alguma coisa que caracterizasse, né, esse conteúdo. Assim como as palavras reencarnação, mediunidade, passes, etc. Elas são amplamente usadas por outras linhas ou doutrinas e não caracterizaria também espiritismo. E isoladamente, elas não fazem menção a esse tipo de caracterização que é o que a gente usou aqui nesse trabalho. Aí está a revista Veja. Eu peguei, esse aqui é uma edição de 68. Eu achei muito interessante, eu estava falando com o Davi agora há pouco, aí, não sei se dá para ver nitidamente aí do fundo, tem uma foto, está escrito, o título dela é A Incrível Batalha dos Estudantes. É uma guerra aqui em São Paulo, que teve na rua Maria Antônia, era o Mackenzie e a filosofia da USP. Como eu sou mackenzista, eu achei interessante, porque eu dou aula no Mackenzie hoje, eu passo lá todos os dias, né? Então é uma situação interessante. E como eu estudei filosofia na USP como aluno especial em algumas disciplinas, mas não lá na Maria Antônia, já era lá no campus do Butantã, mas eu me identifico mais como Mackenzie, porque eu sou mackenzista, eu achei muito interessante porque eu consegui voltar na história, nessa pesquisa que foi feita, porque eu nasci em 68. Então eu fui vendo todo o período que eu vivi, mas eu não sabia que eu tinha vivido aquele período contemporaneamente, e eu tive um retrato do que o Brasil passou nesse período, e algumas coisas que aconteceram que chegam a nós, né, mas a gente não vivenciou diretamente aquilo. Ler o artigo, como é que a revista tratou aquilo lá, a gente vai aí sim identificar qual era a linha, qual era a postura, os fatos que estavam ali acontecendo, que poderiam também nos ajudar a entender um pouco mais essa situação. Mas muito bem, a Veja foi lançada em 68 e com uma pretensão muito grande. Vejam só que logo no início dela, ela chegou a ter 1 milhão de exemplares que foram editados, depois caiu vertiginosamente, porque o público no começo ele comprou, depois caiu, depois foi se mantendo. Mas hoje ela está em torno de 1 milhão. Hoje a revista é considerada, não só pelos meios oficial, não precisa oficial, Kátia, órgãos de imprensa, mas por entidades que trabalham com mídia, a Veja é a maior revista ainda. E ela é internacionalmente reconhecida no São Paulo. Internacionalmente, inclusive traçando-se o perfil do público, é perfil A e B, formador de opinião, a maior parte do perfil do público. Aí nós temos nesse período todo, né, vejam só, além de questões políticas, que a Veja ela nasceu dentro de um contexto onde as questões políticas estavam muito em voga, ela trata de vários assuntos, né, cultura, religião, educação, esporte, comportamento, entre outros. Essa aqui é uma das edições da Veja. Não é tão antiga assim. É uma das melhores. Não é tão antiga assim. Vejam lá, dá para ver daí, pessoal dos trás? Dá? Pois é alguém deitado ali, supostamente não está mais vivo, com um textinho volto já, porque essa reportagem aí faz uma matéria sobre reencarnação, né? Então eles foram bastante criativos para fazer uma capa dessa. Mas essa matéria sobre reencarnação, se ela não tocou na palavra espiritismo, ela não foi considerada como matéria de doutrina espírita. Nesse caso ela até tocou, mas se ela não tivesse tocado, não seria. Tá? Aqui nós temos um acompanhamento desde 68 até 2010, abril, vejam, foi antes do lançamento do filme, então vamos deixar isso muito claro aqui. Como é que a revista tratou a doutrina e se a matéria foi veiculada durante o ano, quantas vezes? Qual é a frequência que
que o Espiritismo apareceu na revista. Vejam lá, a revista surgiu em 68, em setembro. De setembro a dezembro, por duas vezes, duas inserções, duas matérias, ou duas que sejam chamadas ou menções sobre doutrina espírita. Se numa sessão da revista o Espiritismo foi mencionado várias vezes, vai contar como uma só, tá? É por sessão e por vez. Então, mas duas vezes. Aí, acompanhando isso durante o ano, o máximo que a revista teve, veja lá, em 72, 71, ela teve 6 e 7 inserções durante o ano inteiro. Aí depois nós temos mais para cá, que seria um outro período, em 91, onde ela teve 8 inserções, e em 2000 também 8. Fazendo uma média nesses 3 períodos, se a gente pegar o primeiro período separado por essa lacuna aqui, onde o Espiritismo ficou de 79 até 81, não foi citado na revista. Ficou 2 anos sem ser citado. Aí, o que está em vermelhinho é o período onde não foi citado durante o ano inteiro a palavra ou Espiritismo, ou Espírita, ou Kardec, ou Kardecismo, alguma coisa assim. O Chico Xavier. Olha só, nós tivemos alguns períodos onde nós não fomos parar na mídia. Né? Mas nós temos períodos onde tivemos uma intensidade maior. Durante esses 42 anos, com palavras diretamente ligadas ao doutrina espírita, nós tivemos 126 ocorrências do Espiritismo. São menções ao Espiritismo. A média é 3 por ano. Claro que nós temos períodos que a média, se nós tirarmos esses buracos que nós temos, não fomos citados, a média sobe um pouco, mas a média do período 3 por ano. O máximo 8, 91, 2000, e nós tivemos períodos onde nós não fomos citados. Por favor. Olha lá, aí estão os períodos, mas aí vamos ver por que a gente foi citado, né? No primeiro período ali, foi bem na reportagem lá, quando o Chico foi no Pinga Fogo. Você não era nascido no Pinga Fogo, obviamente, né? Pois é. Eu diria que a maioria aqui não era nascido. A maioria não era nascido. A maioria não. Eu Pedro também não. Vocês também não. Eu era. Esse aí, Chico Xavier fez sucesso no Pinga Fogo, e isso fez com que as menções ao Espiritismo naquele período aumentassem. Aí depois foi caindo, e nós tivemos um outro período, que foi quando a Veja, em 91, fez uma reportagem sobre o crescimento da doutrina espírita no Brasil. Em 91. Isso gerou movimentos, né, de cartas, ou seja, a doutrina foi mais citada 8 durante o ano inteiro. Aí um outro período, que foi 2000, aqui, 2000, nós tivemos reportagens e entrevistas com personalidades que se diziam espíritas, ou que o espiritismo ajudou essas personalidades de alguma maneira, ou elas eram espíritas e se converteram para alguma outra coisa. Ou seja, quem levou o termo, né, a imagem, ou pelo menos a discussão sobre o espiritismo, foram personalidades que se afirmaram ou tiveram contato com a doutrina. Aí eu fiquei, vamos pensar assim, tá bom, a gente já descobriu o que levou a uma menção maior. O que poderia ter causado aí que não teve menção para a doutrina espírita nesse período? Olha só quanto ponto, volta lá, nossa. Olha só quanto ponto de interrogação nós temos aí, que são os gaps que a gente tem. Agora,